promessa do Senhor, ela passa pelo teste do tempo. E o tempo, ele pode ser massacrante, né? Ele pode acabar com as nossas esperanças, ele pode fazer com que uma alma feliz fique abatida também, dependendo do tempo. Mas o tempo, ele é necessário para que se faça cumprir a promessa de Deus na sua vida. E de repente a gente pode estar num momento assim como nesse vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem perspectiva nenhuma do futuro. Mas quem nos dá a vida é o Senhor. Ele que coloca em nós o Espírito e faz reviver toda a nossa carne, que faz reviver os nossos sonhos, que faz reviver tudo aquilo que a gente já tinha esquecido, porque não foi capaz de passar pelo teste do tempo, que a gente não soube esperar, que a gente não soube aguardar, mas o Senhor renova em nós as esperanças, vem colocando em nós o Teu Espírito, vem nos enchendo com a Tua presença, e de repente na tua vida você pode estar olhando por uma outra perspectiva e achando que não tem saída, que não tem solução, que ali é o fim de tudo. Enquanto a gente está olhando só o horizonte, o Senhor, Ele está ali, o Senhor está ali. E muitas vezes, até a nossa fé ela vai definhando. Porque a gente é ansioso demais quando escuta uma promessa, uma palavra, que Deus vai fazer, que Deus isso, que Deus aquilo, só que a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente quer que aconteça de imediato, porque a gente não está preparado para esperar. Se alguém te prometeu alguma coisa, você quer logo. Então, quando o Senhor te promete algo, Ele promete algo grande, é feito no dia. Então, tudo que o Senhor for fazer na tua vida, pode ter certeza, você vai passar pelo teste do tempo. Aconteceu comigo, aconteceu comigo, com a Melissa também, acredito que com o Tyson também que não é diferente. E muitas das vezes a gente vê promessas se cumprir que a gente nem imaginava que um dia poderia se cumprir na nossa vida. Muitas vezes o Senhor tem prometido algo, anos atrás você já até se esqueceu da promessa. E é tão difícil esperar, é tão difícil não estar no nosso tempo, depender do nosso Deus, confiar que Ele vai fazer, se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer, mas é tão difícil você confiar quando as circunstâncias não estão ao seu favor, quando tudo aquilo que você está esperando não depende das tuas mãos. Ele precisa do tempo dele para que seja executado conforme a vontade dele. E a gente hoje que, olhando a nossa perspectiva de vida, quem diria que nós chegaríamos aqui com as coisas que o Senhor tem feito por nós? Quem diria que a gente ia ver algo se concretizar na nossa vida e a gente chegaria aqui ainda louvando e agradecendo ao Senhor, porque a gente também poderia ter desanimado e desistido no meio do caminho, porque a oferta do mundo é grande. A oferta que o mundo tem para a gente parece muito atrativa, parece algo que você vai se engrandecer, vai encher a tua vida de coisas boas, de coisas ricas. Só que o que o mundo oferece é passageiro. O que o Senhor tem para você é eterno. A salvação da tua alma, a salvação da tua família, da tua casa. E não é fácil. Não é fácil você falar para alguém que o Senhor ama, que o Senhor vai fazer e acontecer na vida dela, quando na nossa vida a gente está em luta, a gente está em guerra, a gente está passando por uma dificuldade que a gente não sabe quando vai terminar. E às vezes a gente pede o seguinte: Senhor, me tira essa dor, me tira essa luta, me tira essa prova, porque eu não suporto mais. Mas quem sabe o Senhor esteja usando essa luta chegar mais ainda. E quando a gente vai falar com o Senhor,
a gente vai pedir o Espírito Santo para que esteja conosco, que nos direcione, Ele não vai te ouvir porque você está falando mais alto ou porque você está gritando, mas porque você está em espírito e adoração. Então, o que eu desejo para a tua vida hoje é que o Senhor atenda a tua vida, a tua casa, os teus pensamentos, renove as tuas forças, renove os teus sonhos, renove tudo que Ele tem para a tua vida, e que você não enxergue agora como algo que nunca mais vai passar. Que você enxergue além, que o Senhor te faça ter paciência de esperar o melhor de Deus para a tua vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor nos proteja e que a gente ainda possa ter bastante fé para aguardar o tempo esperado do Senhor. Amém? Deus é fiel. Graça e paz e BTS. Santo, povo bendito. Como é bom podermos estar aqui para cultuarmos e adorarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui em uma atitude de gratidão e também profética, como já foram os louvores cantados, entoados, adorados. Sei que podemos achar, ou até mesmo perceber e ver que tem áreas de nossas vidas, sonhos, projetos, que parece que morreram. Essa canção adorada, louvada, nos chama como Ezequiel a profetizar, independente das circunstâncias, independente de quão impossível está a resolução do problema. Nós, seres humanos, temos a mania, a facilidade, de forma geral, de focar muito no problema, na grandiosidade do problema. Eu entendo que foi por isso que Deus, Ele leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos. Ele expõe para Ezequiel um problema. Esse problema que ele expõe para Ezequiel, aos olhos humanos, não tinha solução. Aos olhos humanos, não havia solução para aquele problema que Deus apresentou a Ezequiel como uma alusão, uma tipografia do povo de Israel, que agora estava no cativeiro, como escravos na Babilônia. Quando Deus pergunta a Ezequiel, talvez seja a mesma pergunta que Deus está fazendo para nós, diante daquilo que estamos vivenciando. E se nós estamos vivenciando, uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos passando, com toda certeza, por uma permissão do Senhor. Agora temos que entender por que Deus permitiu, o que aprendemos com isso, o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer trabalhar em nós, em nossa volta, na geração, na nação. Mas quando Deus leva Ezequiel para aquele problema e apresenta Ezequiel aquele problema, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Talvez você fez essa pergunta para Deus durante esses dias, e Deus está te refazendo a mesma
E assim, perguntando a Ezequiel, no meio daquele problema sem solução, no meio de vale de ossos sequíssimos, no meio do cemitério, Deus devolve a pergunta dizendo: pode voltar a ter vida esses ossos? Talvez a pergunta que você fez para Deus, o porquê desse problema, o porquê da situação, o porquê, Deus está lhe perguntando, assim como perguntou para Ezequiel, está nos perguntando, eu vou me incluir também, Deus está nos perguntando: pode voltar a ter vida? Isso que você julga por acabado? Pode voltar a ter solução? Isso que a semana ou os meses você já julga que o fim? Cuidado no que responda, porque se nós respondermos pela voz da emoção, do momento, da cabeça quente, esquecendo que nossa boca é boca profética, podemos atrair ou complicar mais ainda. Então, quando Deus pergunta a Ezequiel: pode esses ossos voltar a ter vida? Ezequiel, talvez, ele tenha respondido como a maioria das pessoas responde diante da situação: tu sabes, Deus. Já reparou quando uma pessoa está enferma? Enquanto está no alcance da pessoa, da medicina, as pessoas estão ali dando boas notícias, mantendo a esperança, mantendo a perseverança, e ali corre atrás de um, corre atrás de outro. Mas quando o médico chega e fala: não tem mais jeito, não podemos fazer mais nada, a pessoa diz o quê? A notícia dela para todo mundo os médicos dizem que não tem mais jeito, agora só Deus. Agora só Deus. Talvez Ezequiel fez essa pergunta, ou deu essa resposta, como é os seres humanos, dizendo que tu sabes, Deus. Talvez nem tinha fé para acreditar, mas quando ele diz: Senhor, tu sabes. E Deus então disse: Ezequiel, já que é eu que sei, agora Deus começa a testar a obediência de Ezequiel. Ele disse: Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza, Ezequiel, sobre os 4 cantos da terra. E Ezequiel, em obediência diante daquela situação, porque às vezes o profeta ele é louco, ele ouve coisas, ele vê coisas. E eu estava estudando essa semana, com todo profeta, todo servo de Deus, que ele é dedicado ao Senhor, ele tem princípio de esquizofrenia. Qual é o dos traços do esquizofrênico? Ele escuta vozes. Eu estava estudando essa semana e com colegas do meu trabalho. Eu disse: cara, eu tenho um traço de esquizofrênico. Como assim? Porque está aqui, o traço de esquizofrênico. Escuta vozes. Eu escuto vozes, cara. Eu ouço alguém chamar meu nome. Eu ouço vozes. Outro traço: vê coisas que ninguém vê. Fala que é alucinação. E quantas vezes estamos mergulhados no Espírito e Deus nos dá a visão? Por isso que muitas vezes nós não somos compreendidos. E quando Deus fala para Ezequiel, profetiza. Então Deus possivelmente fez você parar para adorar, para ouvir essa palavra, ou um trecho dessa mensagem, para dizer para você: profetiza sobre essa situação. Abra sua boca e vire para os 4 cantos da terra e começa a evocar o milagre do Senhor, e o milagre de Deus virá. Abra a tua boca e profetiza em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que no
começou a trazer juntas, medulas, nervos, músculos, carne, pele, epiderme, cabelos, e os ossos ficaram em pé como um grande exército. Não importa o tamanho do problema, importa é que a graça de Deus nos alcance. E tudo isso por quê? Porque Deus tem uma promessa para Israel. Deus estava ressuscitando da boca do profeta Ezequiel, que a nação de Israel voltaria a ter vida novamente, voltaria para a sua terra como um grande exército. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Aquele que tem promessa. Eu estou pregando para pessoas que têm promessa. A situação pode estar caótica. O que nós não podemos é perder a visão do Senhor. Precisamos continuar focados no propósito, na obediência. Por mais que doa, por mais que nos doa, que nós choremos, por mais que o Senhor está nos doendo, está arrancando de nós coisas que já deveríamos ter aberto mão há muito tempo. Isso dói. E dói tanto porque se fosse fácil, nós já teríamos, de livre espontânea vontade, aberto mão do nosso orgulho, daquilo que é prejudicial para nós. Mas Deus permite situações para que nós possamos ser tratados, ser curados. Por isso que Ele levou Israel para a Babilônia. 70 anos, para que Israel fosse tratado. Quantos profetas Deus levantou para chamar a atenção da nação de Israel, para eles voltarem para o Senhor? Inúmeros. Inclusive, eles quebraram o princípio que poucas pessoas falam. Que princípio? O princípio de descanso. A cada 7 anos, a terra terá descanso. Plantarão 6 anos, mas no 7º ano, ninguém vai plantar. A terra terá descanso. Vocês comerão do que ajuntou no ano anterior, porque no 6º ano a terra daria frutos em dobro, e no 7º ano comeria do seu estoque e também daquilo que a terra desse até o descanso da terra. Só que 70 anos vezes 7 equivalem-se então a 490 anos que a nação de Israel quebrou esse princípio de Deus. E toda vez que um ser humano quebra o princípio de Deus, ele se quebra. Toda vez que uma nação quebra o princípio do Senhor, ela se quebra. E Deus, tão misericordioso e generoso que Ele é, Ele sempre envia e levanta homens e mulheres para que traga uma mensagem de conserto, de reconciliação e de graça, para que as pessoas possam voltar por livre e espontânea vontade para o Senhor, abrir mão daquilo que tem que ser aberto. Mas quando a pessoa não quer abrir mão, a nação não quer abrir mão, Deus então tem duas atitudes. Primeira, Deus pode virar as costas para a pessoa, que é a pior coisa, a pior sentença na vida de um ser humano e na vida de uma nação.
É Deus entregar essa pessoa ou a nação aos seus próprios desejos. Deus virá as costas para eles. Como Paulo diz nos Romanos capítulo 1, que Deus entregou aquele povo a seus próprios desejos e concupiscências, ou seja, Deus virou as costas. E quando Deus vira as costas para o ser humano, é a pior sentença que o homem ou mulher pode ter. Ainda que ele possa achar que está prosperando, que está indo bem, mas o homem sem Deus. E a segunda atitude que Deus pode tomar é mostrando a sua misericórdia, convidando o povo ao arrependimento, nos dando mais uma chance de agirmos, de abrir mão, de desejar, de querer. E quando Deus, ou quando nós assim não fazemos, ainda guardamos algumas coisas em nós, Deus, Ele permite passarmos por certas situações. E situações que Deus permite, muitas vezes gera dor, que só quem já passou sabe como é. Só quem já viveu sabe de fato como é o tratamento do Senhor. O problema é que no meio do tratamento, muitos abrem mão da promessa. Como diz um certo adágio popular, até feio, muitos arregam, muitos recuam, muitos voltam e não veem o cumprimento, porque afinal de contas é mais fácil desistir do que perseverar, porque nós somos uma geração de pessoas imediatistas. Você e eu estamos vivendo uma geração de pessoas imediatistas, do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, e achamos que tudo tem que ser no nosso tempo, e somos tão imediatistas que se nós mandamos uma mensagem e a pessoa muitas vezes demora 30 segundos para ver, ficamos chateados. Mas Deus, Ele sempre demonstra, independente da situação que nós vivamos, Ele demonstra a sua graça. E se Deus está demonstrando a sua graça para a sua vida, é porque Ele ainda não desistiu de você. E como eu sei que Ele não desistiu de mim, é porque essa mensagem está chegando até você. O Espírito Santo está fazendo com que essa mensagem chegue até você. É porque Deus ainda não desistiu de você. Ele está revelando a ti a graça dele, a graça que reina para a vida eterna. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 21, ele diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Todo dia nós vivemos uma manifestação da graça de Deus sobre nós. E é essa graça que nos assegura que as promessas se cumprirão. E a maior das promessas é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque, irmãos queridos, amados, hoje vivemos em um mundo em que se valoriza muito o mérito, onde se valoriza muita performance, onde se valoriza muito o esforço humano. Mas o Evangelho sempre nos confronta com uma verdade
verdade que escandaliza a lógica humana, que a salvação, ela não é conquista, ela é dom gratuito de Deus. E nós, no meio da geração que valoriza mérito, performance, esforço humano, nós olhamos somente para o âmbito horizontal. E esquecemos da promessa que vem da vertical, que é a promessa que se revela na graça, que é a vida eterna. Aquilo que você não merece, aquilo que eu não mereço, porque graça vem de Chaves do grego, significa favor imerecido. Se olharmos as bênçãos que temos, muitas ou poucas delas foi fruto do nosso esforço. A maioria foi pela graça, pela misericórdia do Senhor. Não queira jogar fora o que Deus trouxe para a sua vida pela graça dele. Por isso, então, aquele homem, ele chega até a cela com a Bíblia debaixo do braço. Só que dentro da Bíblia tinha carta de perdão, tinha carta de alforria, tinha carta que liberava daquela sentença de morte. Então, ele chega e diz: não fala quem ele era, só fala: aqui eu tenho algo para você. Aquele homem então já revoltado: eu não sou religioso, eu não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber disso. Então, por mais que o rei insistisse, deixe pode passar que passou e insistisse, aquele homem: rapaz, aceite. Por mais que ele insistisse, não teve jeito. O homem foi embora com a Bíblia na mão, e dentro da Bíblia estava a carta de perdão. E moral da história: as pessoas, elas não são mortas, ou elas não perdem a salvação, não é por causa dos seus pecados, é porque elas dispensam a graça de Deus, elas dispensam o perdão de Deus. E assim é na vida de muitos, porque a graça não é apenas uma ideia, ela é uma realidade viva em Cristo. O mundo exige de nós méritos, mas Deus, Ele está oferecendo a graça dele para as nossas vidas, sobre as situações que nós vivemos, sobre tudo que nós passamos. Porque a graça não apenas perdoa, a graça, ela nos transforma. A graça que não gera transformação, ela não é uma graça vinda de Deus, porque a graça que Deus oferece para nós, ela gera em nós transformação, ela nos trata. E a graça, nós vemos ela manifesta em toda a palavra do Senhor, onde no Antigo Testamento Deus se revela como misericordioso e compassivo. Em vários momentos, quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus tira o povo da Babilônia, quando Deus dá mais uma chance para os seres humanos, deixando com que Noé sobrevivesse, quando Deus se revela a Adão e vai atrás de Adão depois do pecado, nós vemos Deus se revelando através da sua graça, um Deus misericordioso e compassivo no Antigo Testamento. Da mesma forma, é esse Deus que não mudou. Ele é misericordioso
misericordioso sobre nossas vidas. Mas a graça dele requer de nós mudanças. Porque a graça, ela traz a ideia de um favor gratuito, não porque merecemos. É por isso que Paulo declara aos Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você e eu alcançamos as vitórias, é por meio da fé. Como eu ensinei e ministrei aqui no domingo passado, não é por meio de obras tão somente, mas por meio da fé. E João 1,14 nos mostra que Jesus Cristo é a própria graça encarnada. Jesus Cristo é cheio de graça e de verdade. Entre outras palavras, receber graça é receber Jesus. Porque a graça não é apenas um conceito como estão ensinando. A graça é uma pessoa viva que nos transforma. Quando nós entramos no Evangelho pela graça, a graça exige de nós transformação. A graça exige de mim e de você, porque a graça é uma pessoa, é Jesus, e Ele nos transforma. Está certo que Paulo diz que há uma luta constante na vida do cristão, onde a carne luta contra o espírito contra a carne, mas fato é que uma vez sendo permitido ser transformado, ele muda as coisas em nossa volta. Porque a graça traz consigo algumas características. Quais são as características da graça? Você foi salvo, não foi por aquilo que você fez por obras, mas foi por aquilo que Jesus fez pela sua fé nele. E se algo que é tão difícil é a pessoa ser salva, Jesus Cristo morreu, e através do sacrifício de Jesus pela fé nele eu sou salvo, o que mais nós não podemos alcançar pela fé em Jesus? Eu mantenho a minha palavra em funcionamento, eu preciso e eu faço, eu sigo os princípios. Precisamos manter firme nos princípios do Senhor, crendo que Ele é por nós. E Ele se responsabiliza de levar quem tem que levar, trazer quem tem que trazer, de curar quem tem que curar, mas nós precisamos, diante das circunstâncias que vivemos ou enfrentamos, permanecer firmados na rocha que é Cristo. Porque a graça, ela é transformadora, e a transformação que a graça gera em nós, o principal ela nos liberta dos nossos pecados. Acontece que muitas vezes nós entramos em situação por causa dos nossos pecados internos, emocionais, ficamos presos, e nós estamos convivendo com pessoas cheias de feridas e de pecados também. As pessoas não têm mais paciência, onde a sua reação gera uma reação nela, que outra gera uma reação em nós, e assim nós vivemos uma situação que não passamos pela obra transformadora. Vivemos sempre acusando, mas a principal, uma das características da graça é a transformação, é nos libertar dos pecados. E quando passamos pela obra transformadora, nós entramos em outra característica, a obra sustentadora. Ele te sustenta. E o que é sustentar? Talvez seja o que nós estamos passando, alguns de nós estamos passando. É o que Paulo diz em Filipenses 2,13. É o Senhor operando
querer e o seu realizar. Você não disse, Senhor, eis-me aqui. Você não disse, Senhor, usa-me. Você não disse, Senhor, quero viver os teus propósitos. Você não disse, Senhor, estou disponível para a obra. Você não disse, Senhor, quero mais intimidade contigo. Você não disse, Senhor, derrama o teu Espírito Santo e me usa mais. Você não fez um voto com o Senhor, aliança com o Senhor. Ou você acha que fazendo isso seria tudo mil maravilhas? Ou você acha que o inimigo não ia se levantar, não ia usar a sua própria carne, te acusar com coisas do seu passado, para tentar te paralisar? Ou você acha que é só chegar aqui em cima, ministrar e pregar e o tratamento querer efetuar de Deus? Uma vez que eu e você entramos pela graça dizendo, Senhor, estou disposto a ser usado por ti, faça o seu bem querer. Ele vai usar a circunstância que Ele quer para gerar em ti, para te moer, para me moer, para arrancar de nós. Não precisa ser arrancado, só que nós somos muito resistentes, e quanto mais resistentes nós somos, quanto mais duro servir nós temos, mas demoramos nos curvar e reconhecer. E quando nós passamos pela fase do operar, o querer e o realizar dele em nós, que é a obra sustentadora, que uma coisa entrelaça com a outra, entra na quarta característica da graça, que é disponibilidade. Assim como a graça é disponível a todos, quando ela começa a fazer essa obra em nós também ficamos disponíveis. Disponíveis para o Senhor, disponíveis para atender o chamado, onde quer que seja. Só que a graça pode ser desprezada, e uma vez que a graça é desprezada, ela se torna perigosa. Porque uma vez que ela é resistida, ou ela é recebida em vão, atrai para si a rejeição de Deus. Quer que eu te prove? Lá em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, Jesus está no meio, com o braço estendido na cruz. Do seu lado direito tinha um ladrão, do lado esquerdo tinha outro ladrão. A graça estava ali manifesta. Só que um reconheceu a graça e foi salvo. O outro dispensou a graça. Aquele que aceitou a graça não teve tempo de fazer boas obras, mas recebeu a graça no último instante da sua vida e foi para o céu. O outro, que também poderia usufruir daquela graça que estava ali para ele também, ele rejeitou, e não houve salvação para ele. Então eu quero declarar sobre a sua vida, para esse tempo que nós vivemos, que onde houver discórdia, violência, contenda, briga, desarmonia, divisão, a graça de Deus anuncia recomeço, reconciliação, união. A graça do Senhor se manifestará com reconciliação, pois onde houver corrupção, mentiras,
justiça. Não adianta você querer fazer justiça por mãos próprias, por conta própria. Só coloque na mão do Senhor, que a graça dele vai se revelar com justiça. E se tem uma coisa que Deus é justo. Onde houver morte, onde houver impossibilidades, sentenças, a graça do Senhor se revelará com vida, com ressurreição, com vida eterna, assim como foi quando Deus mandou que Ezequiel profetizasse. Profetiza graça sobre a situação que você está vivendo. Nós vivemos declarando que Deus vai levantar uma geração, nós estamos sempre empurrando com a barriga a geração que vem após nós. Eu digo a vocês que Deus não vai levantar a geração, Deus está levantando, e essa geração sou eu e você. Deus está levantando uma geração que não recebe apenas graça, mas deixa que a graça se manifesta através de si. Eu digo e repito, Deus não vai levantar uma geração, Deus está levantando a geração, e a geração é essa, a qual eu e você fazemos parte, que não apenas recebe graça, mas deixa que a graça se manifesta. Ei, igreja do Senhor, você será testemunho vivo de onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde abundou a impossibilidade, superabundou a vitória, o milagre, onde abundou a morte, superabundou a vida, onde abundou a confusão, reinou a paz, porque a graça está se manifestando através da sua vida. Nós temos a mania de olhar para o próximo, de olhar para o outro, mas nós temos é que dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça a tua vontade em minha vida, e deixar-nos ser usado para que a graça se manifeste. Eu lhe dou alguns conselhos. Busque o trono da graça. Busque o trono da graça. O trono da graça. A nossa geração é uma geração que tem a prata e o ouro. Lógico que eu não estou falando de todos, tem suas exceções, mas generalizando, a nossa geração tem a prata e o ouro. É o tempo de prédios bonitos, todo tipo de instrumentalidade, facilidades. Nossos pais oraram, oramos também para que alcançássemos prosperidade, alcançamos. Mas a nossa geração é uma geração, de forma geral, que não sabe o que é buscar o trono da graça, não sabe o que é orar. Eu estava ouvindo hoje a ministração que eu fiz aqui dia 8 de fevereiro, onde eu falei que uma igreja, ela é fraca, não é quando ela perde membros. A igreja se torna fraca quando ela perde intimidade com o Senhor. E nós precisamos voltar a mergulhar, buscar o trono da graça. Precisamos viver em santificação, pois a graça sem obediência, ela é ilegítima. O que tem de igrejas aí, irmãos, falando que é graça, 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 agora pela graça, pelo amor, mas eles não são exigidos na obediência. Entenda que a graça
não requer obediência, é uma graça ilegítima, não é o que Deus tem para nós, é caminho paralelo à verdade, é joio, porque uma vez que buscamos o trono, vivemos santificação, a graça vai nos usar de tal maneira para testemunhar com ousadia, mesmo diante das zombarias do mundo. Lembra de Eliseu? Ele voltando para cá, atravessou o Jordão, ele encontrou os meninos, e os meninos começaram a zombar de Eliseu. Vai lá, seu calvo, seu careca. Cara, não chama ninguém de careca, de calvo, não zoa. Vai que está achando o Espírito Santo, faz igual Eliseu. Vai lá, seu calvo, seu careca, zombando dele. E Eliseu só liberou a palavra, testemunhou com ousadia. Veio ursos e matou aqueles meninos. A graça te leva e me leva a depender do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que comunica a vida ressurreta de Cristo em nós. Então por que você quer viver no velório e morte, se a graça, se já manifestou o Espírito Santo em sua vida, e o Espírito Santo que comunica a vida ressurreta de Cristo em você? Paulo diz que em Gálatas 2:20, vivo não mais, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, o Espírito Santo, através da graça, comunica dentro de você e dentro de mim, que nós temos a vida ressurreta de Cristo. E uma vez que Cristo ressurgiu, ressuscitou, a morte não tinha mais o poder de tocar nele. E se nós também temos a vida ressurreta de Cristo em nós, nós podemos declarar: a morte não tem legitimidade sobre as nossas vidas. Então, por que andarmos com um semblante de morte? Podemos andarmos numa situação que nos leva para baixo, se o Espírito Santo está comunicando em você vida, vida, vida. Aquele que vive e reina para sempre mora dentro de você e dentro de mim. Há um homem da história chamado John Newton. Ele foi um ex-traficante de escravos que ouviu o Evangelho e foi transformado pela graça. E ele escreveu um hino contando o testemunho da sua vida através da graça, que a graça não apenas perdoa, mas a graça transforma radicalmente. E o mundo inteiro toca esse louvor, canta esse louvor, e é tão de Deus que quando ele começa a tocar, ele vai no fundo da nossa alma, que é o Amazing Grace. Um ex-traficante de escravos foi transformado e deixou uma obra que até hoje é tocada por causa da graça do Senhor. E aqui eu concluo. E a graça é o fio condutor da história da salvação. Não corte esse fio, pois do início ao fim somos sustentados por Ele. Igreja, a graça nos chama, a graça nos salva, a graça nos transforma e a graça nos conduz para a eternidade. Ou você acha que foi porque você quis, de fato você quis ir para Jesus, ir para a igreja? Eu duvido, eu quero dizer que eu faço uma aposta se você de fato queria estar aqui nessa noite. Você veio porque a graça te trouxe. Eu
de forma profética aquilo que Paulo declarou, usando a palavra do Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde Paulo declara: onde abundou o pecado, a graça. E eu vou mais além: onde abundou a morte, a graça superabunda em vida. Onde abundou a destruição, a graça superabunda em reconstrução. Em meio às trevas do seu tempo, do nosso tempo, diante da situação qual você está vivendo, a graça de Cristo é a luz que não pode ser apagada. E eu declaro: a graça de Cristo, ela não será apagada na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, acenda novamente a lamparina, encha de azeite, faça como aquelas 5 virgens prudentes, não deixe o azeite acabar, acende a sua lamparina, no meio das trevas, da escuridão. A graça de Cristo é a luz que ilumina, que traz solução, que traz reconciliação. A luz de Cristo, ela não será apagada na sua vida, por mais que o diabo se levante, por mais que ele gere tristeza, por mais que ele te acuse, por mais que ele diz que não tem solução, por mais que ele diz que você não merece, e você vai dizer: de fato eu não mereço, de fato você pode me lembrar daquilo que eu fiz, mas de fato a graça já me alcançou. E não há sobre mim condenação, porque a graça me chamou, a graça me salvou, a graça está me transformando, e é ela que está me levando para a eternidade. E contra a graça não há nada que o diabo pode fazer, e nem te acusar diante de Deus, porque todas as vezes que ele chega diante de Deus, algo hipotético, assim como foi no livro de Jó, o diabo estava passeando, e ele foi diante de Deus, e Deus fala para ele onde ele estava. Ele disse: eu estava rodeando a terra, e Deus pergunta: viste meu servo Jó? Entendemos que o diabo teria acesso diante de Deus para nos acusar. Quando você e eu erramos, a Bíblia diz que uma vez que nós pecamos, nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. O diabo vai até diante de Deus para te acusar, mas quando ele vai para te acusar, Jesus entra na frente com a mão estendida, com as marcas de cravos na mão, e diz aqui: Pai, a graça se manifestou. Então se levante do lugar que você está, levante a sua alma, levante o seu espírito. Eu te convido a colocar de pé. Num ato de fé, eu te convido a dar, nem que seja um passo à frente. Em direção ao altar. Eu quero orar com você. O dom do Espírito Santo também é pela graça. Quando nós exercitamos esse dom de línguas, a graça se manifesta de uma forma tão linda da nossa alma, porque Paulo disse que quando oramos em língua, nós edificamos
edificando a nossa alma, e para orar em línguas eu posso estar no meu trabalho, em qualquer lugar, que eu estou olhando para as pessoas, mas a minha mente pode estar ali orando em línguas. Eu não preciso estar na igreja, eu tenho que orar constantemente para que minha alma esteja sempre edificada na graça. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida. Receba uma porção dobrada da graça de Deus. Essa graça que não apenas perdoa, mas restaura e também fortalece e envia. Essa na graça e no conhecimento, ela tem estágios. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, diante daquilo que você tem vivido, que você possa avançar mais um estágio na graça do Senhor. E entenda que Deus te dê sabedoria para que você entenda o processo que está vivendo e não dê legalidade para o inimigo venha destruir o projeto que o Senhor tem para a sua vida, e tem se revelado através da graça dele, através do Espírito Santo. É tempo de continuar mergulhando, é tempo de continuar avançando, é tempo de continuar sendo transformado pela graça, porque Ele, como diz Paulo, que começou uma boa obra na sua e na minha vida, e Ele vai concluir até a volta de Jesus.